Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como todos já sabem, as aulas presenciais foram suspensas e, sabendo disso, o colégio disponibilizou uma plataforma que vai auxiliar o estudo orientado por meio de videoaulas, chat e atividade. Falando em atividade, já tem uma atividade na plataforma para vocês responderem no caderno. Galera, assistam às videoaulas, leiam o material de apoio que vocês têm em casa, façam as atividades e tirem as suas dúvidas por meio do chat. Eu estarei online todas as quartas-feiras, das 8 horas e 55 até as 11 horas, ok? Então vamos lá. A nossa aula de hoje vai ser sobre modernismo. A gente começou a ver esse tema em sala de aula e hoje eu vou apenas revisar. O modernismo no Brasil começou em 1922, após a Semana de Arte Moderna. A gente vai já falar sobre isso. O modernismo foi uma quebra, foi uma ruptura com os modelos artísticos convencionais e visava o que? A independência cultural. O modernismo também foi influenciado pelas vanguardas europeias e traz aí consigo temáticas nas suas produções literárias mais cotidianas. Gente, a Semana de Arte Moderna, vista assim separadamente, não deveria merecer tanta atenção. Só, gente, que após a Semana de Arte Moderna, muita coisa começou. A semana foi aos poucos ganhando uma enorme importância histórica. E por que isso aconteceu, professora? Primeiro, porque representou a confluência das várias tendências de renovação que vinham ocorrendo na arte e na cultura brasileira antes de 22 e cujo objetivo era o que? Combater a arte tradicional. E em segundo lugar, porque conseguiu chamar a atenção dos meios artísticos de todo o país e, ao mesmo tempo, aproximar os artistas com ideias modernistas que até então se encontravam dispersos. A partir daí, gente, em São Paulo e em várias outras cidades de todo o país, formaram-se grupos de artistas e intelectuais que fundaram revistas de arte e literatura, publicaram manifestos, enfim, levaram adiante e aprofundaram o debate acerca da arte moderna. Certo, professora, mas me explica aí o que foi essa tal de Semana de Arte Moderna? A Semana de Arte Moderna ocorreu entre 13 e 18 de fevereiro de 1922, onde, no Teatro Municipal de São Paulo, com a participação de artistas do Rio de Janeiro e de São Paulo. A segunda noite, gente, foi a mais importante e a mais tumultuada das 3 noites da semana. Foi aberta por Menotti de Pichia com uma conferência em que era negada a filiação do grupo modernista ao futurismo de Marinetti, mas defendida a integração da poesia com os tempos modernos, a liberdade de criação e, ao mesmo tempo, a criação de uma arte genuinamente brasileira. Gente, foi tão interessante. Há relatos de que, quando se deu início à leitura de poemas e fragmentos de prosa, a plateia teve reações surpreendentes, ora vaiando, relinchando, latindo, gritando e até aplaudindo. No intervalo entre uma parte e outra do programa, na escadaria que dá para o hall do teatro, o Mário de Andrade fez, em meio a caçoadas e ofensas, uma pequena palestra sobre as artes plásticas ali expostas. 20 anos depois, ele assim se referia a esse episódio. Eu vou ler para vocês. Como pude fazer uma conferência sobre artes plásticas na escadaria do teatro, cercados de anônimos que me caçoavam e ofendiam a valer? Olha que louco que foi a Semana de Arte Moderna, especialmente o segundo dia. Vocês vão assistir agora, eu vou passar um vídeo para vocês que fala um pouquinho de maneira bem mais leve sobre a Semana de Arte Moderna.
do modernismo no Brasil e por isso é tão importante. E a primeira coisa que você tem que lembrar a respeito dessa semana é que ela é antipassadista, ela é contra o passado, ela quer instaurar o novo. E o símbolo do passado para os modernos é o poeta parnasiano. É ele que vai ser o alvo das principais críticas, das chacotas, da zoeira, brother, que vão ser feitas na Semana de Arte Moderna, beleza? A Semana de Arte Moderna se deu no Teatro Municipal de São Paulo. E isso é importante, cara, você sacar o simbolismo disso. Por quê? Porque o Teatro Municipal de São Paulo, cara, era o lar da arte acadêmica, é o lar da arte parnasiana, tradicional, você tá entendendo, velho? Então, eles foram lá e alugaram o lar, a casa do inimigo, pra falar o nome do inimigo, entendeu? Como se você fosse lá, o teu time fosse mandar o jogo no estádio do adversário, você tá entendendo? É mais ou menos isso. Então, o Teatro Municipal de São Paulo, todo chique, todo pomposo, vai receber essa arte revolucionária, essa arte inovadora, transgressora, beleza? Então, a gente fala Semana de Arte Moderna, mas foram 3 noites, tá certo? 3 noites, dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, né? O Teatro Municipal ficou aberto para visitação durante a semana, mas as apresentações se deram nas 3 noites. A primeira noite, no dia 13 de fevereiro, você teve a abertura feita por Graça Aranha. Graça Aranha era o único cara conhecido da moçada, de maior nome ali e de respeito e de conceito da galera que foi lá assistir a semana. Nós vimos, inclusive, Graça Aranha no vídeo do pré-modernismo, fez aquele romance sobre migração do Brasil chamado Canaã. Ele faz a abertura e a abertura se chama como é que é? A Emoção Estética na Arte Moderna, a conferência. Uns não gostaram, outros não entenderam, mas respeitaram o cara, ele era mais velhão, aplaudindo, valeu, fechou. Primeira noite foi. Segunda noite é que a treta vai rolar e vai rolar nervosa, velho. Na segunda noite vai ser lido um poema do Manuel Bandeira chamado Os Sapos. O Manuel Bandeira não foi, tirou uma foto, fez a organização, mas não foi. Certo que é por causa de tuberculose, alguns por causa de certo medo. E daí o que acontece, velho? O poema Os Sapos vai ser declamado por Ronald Carvalho. E esse poema, Os Sapos, era uma tiração de sarro, uma zoeira com os poetas parnasianos. Quem são os sapos? Parnasianos. Porque cantam que nem sapos, né? Sempre no mesmo ritmo, sempre no mesmo tom, sempre naquela coisa monocórdica. Monocórdica? Não sei como é que é a palavra. Mas enfim, e ele foi enfunando os papos, enfunando os papos na penumbra, o sombro deslumbra, a luz da terra, esbronque a terra, o berça boi, berra, meu pai foi a guerra, foi. Entendeu? Como se fosse sapos. A galera começa a vaiar, velho, porque tava falando mal dos poetas parnasianos, que era a poesia oficial do Brasil, lá o Bilac, chamado Sapo Tanoeiro, e assim por diante, cara. O Mário de Andrade vai ser vaiado nas escadarias lá do Teatro Municipal. Cara, treta. E na última noite, no dia 17, quem vai ser vaiado é o Vila Lobos, brother. O grande maestro Vila Lobos toca umas músicas no piano, a galera até vai aplaudir ele, mas daí percebe que ele tá de chinelo, velho. Acharam que o chinelo era uma zoeira com a cara dos caras que estavam lá. E daí o que acontece, velho? Eles começam a vaiar também. Vila Lobos depois disso estava com um problema no pé, um calo arruinado, ataque de gota, que não tinha nada de provocação, mas enfim, foi vaiado. Aí você vai perguntar, pô, Joãozinho, os caras se fuderam, foram vaiados. Não, cara, essa vaia imprimiu o modernismo na história. Todo mundo começou a falar, né, dos novos artistas que foram vaiados no Teatro Municipal. Então, a arte moderna se instaura a partir dessa data. E lembrar, não é uma semana de literatura moderna, é uma semana de arte moderna. Porra, teve a pintura de Anita Malfatti, a música de Guiomar Novaes, a pintura de Cavalcante, a escultura do Victor Brecheret, a literatura do Benoit Del Pique, a Ronald Carvalho, Sérgio Millier, Cassiano Ricardo, entre outros, pessoal. Só lembrar que a Tarsila do Amaral, que vai casar com os Andrade, vamos falar no próximo vídeo, não participou da Semana de Arte Moderna. Sempre que tudo quer falar isso. Ela vem depois, a Tarsila do Amaral, a do Abapuru lá. Vocês viram então que com o tempo a Semana de Arte Moderna teve a sua importância. Hoje é um fato, né, histórico até. Bom, a gente vai falar agora sobre a primeira fase, conhecida popularmente por fase heróica ou geração de 22. Os principais autores dessa época foram Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Foi um período aí de renovação estética por meio de quebras de padrões artísticos,
Havia então a ridicularização da literatura tradicionalista e a divulgação de obras e ideias modernistas. Na primeira fase havia também uma visão nacionalista, porém essa visão era mais crítica da realidade brasileira. E também havia nessa primeira fase, nos textos e nas obras, uma valorização de temáticas sociais. Eu trouxe para vocês um texto que representa essa primeira fase do modernismo. O texto é de Oswald de Andrade. Vamos lá? Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas bom negro e bom branco da nação brasileira, dizem todos os dias. Deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Vocês puderam perceber então a mensagem que foi enviada aí por esse texto? Uma das mais importantes propostas do projeto artístico desse autor é a de quebra com os padrões da língua literária culta e busca de uma linguagem brasileira, sabe, aquela cheia de variações linguísticas. Para ele, são essas variações verdadeiras contribuições para a definição de nacionalidade. Eu estou falando de variações, mas eram consideradas e ainda hoje é considerado por algumas pessoas como um erro, certo? Mas para ele, né, não, essas variações, esses erros, entre aspas, tinham grande importância, eram verdadeiras, como eu já falei, contribuições para a definição da nacionalidade. A segunda fase é marcada, então, pela volta. Na verdade, a segunda fase. Bom, gente, eu tive que pausar o vídeo porque passou um carro de som aqui na rua e aí atrapalhar a nossa aula. Então, voltando aqui, já havia até atrapalhado a minha concentração. A segunda fase, popularmente conhecida como a geração de 30, aconteceu aí de 1930 até 1945. Nessa fase, os princípios da primeira já estavam consolidados. Então, a literatura se volta para um retrato mais objetivo da realidade, seja para analisá-la, seja para denunciá-la. Volta-se, então, para os grandes problemas sociais e políticos do país. Um fato muito interessante dessa fase é que parte dos artistas tinha um forte engajamento político e social. Vejam só os principais artistas dessa época. Na prosa, o mais conhecido, Graciliano Ramos e Jorge Amado. Raquel de Queiroz também. Na verdade, todos são muito conhecidos, tá, gente? Na poesia, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles. Lembrando, é muito importante que vocês tentem ler o máximo de textos literários possíveis para entender as características de cada fase. Eu trouxe aqui a Raquel de Queiroz para falar um pouquinho sobre ela que fez parte aí da segunda geração do modernismo, cearense, primeira mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras em 1977. O que projetou-a nacionalmente foi a obra O 15. Essa obra é uma narrativa enxuta, é uma narrativa que aborda problemas sociais e humanos causados pela seca. A Raquel de Queiroz também foi conhecida por ter um estilo mais despojado, ter uma narrativa mais enxuta. No conjunto, a prosa de Raquel de Queiroz é enxuta e dinâmica, sobretudo pelos efeitos que a autora extrai da técnica do discurso direto, o que associa sua forma de narrar à tradição da novelística popular. Como consequência, seu texto ganha agilidade, aproxima os fatos narrados e se torna saboroso ao gosto do grande público. Então vejam só, os romances da Raquel, principalmente os primeiros, eles revelam intensa preocupação social. Os dois primeiros, o 15 e João Miguel. O 15 eu já falei que foi o que projetou nacionalmente a autor. Além disso, as obras de Raquel de Queiroz introduzem um elemento novo. Que elemento é esse, professora? O enfoque psicológico,
que dá às personagens uma dimensão mais humana, mais completa. Uma informação que é muito importante. Se compararem as obras iniciais de Raquel com as de Graciliano Ramos, que surgem na literatura posteriormente a ela, notam-se diferenças ideológicas substanciais. Vejam só, do ponto de vista da análise social, para Graciliano, a condição do homem nordestino resulta não só das forças da natureza, mas também das relações sociais de dominação e de exploração, daquela necessidade do lavrador ter sua própria terra, que o prenda ao campo. Já para a autora de O 15, já para Raquel de Queiroz, o nordestino parece ser vítima tão somente da seca e de seu próprio destino. Bom, para escrever O 15, Raquel de Queiroz aproveitou as lembranças da grande seca que se abateu sobre o Nordeste em 1915. A autora tinha então quantos anos? 5 anos. O eixo narrativo central da obra é a migração do Chico Bento e sua família. Em paralelo, desenvolve-se o tema do amor impossível entre Vicente, um jovem proprietário rural, e Conceição, moça culta da cidade. O episódio a ser lido retrata as dificuldades de Chico Bento e sua família durante a viagem de retirada. Agora nós vamos falar sobre a terceira fase do modernismo. Eu falo terceira fase, mas alguns historiadores não consideram ainda uma terceira fase. Ela é conhecida popularmente como geração de 45 ou pós-modernismo. Foi um período marcado pela pluralidade de formas estéticas e experimentalismo linguístico. Havia nos textos uma análise psicológica e tensão social, vejam aí os textos de Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Representa a realidade do interior do país com seus tipos humanos e problemas sociais, e havia então uma preocupação com a mensagem, principalmente com um modo de comunicação mais rápida. Na prosa, então, nós tínhamos Guimarães Rosa e Clarice Lispector, e Dalto de Trevisan, e na poesia João Cabral de Melo Neto e Ferreira Goulart. Guimarães Rosa era mineiro e foi considerado o mais importante prosador da segunda fase do modernismo, na verdade da terceira fase do modernismo.